Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Você sabe, né, que esse programa conta a história de personagens que levam o nome da Bahia para todo o Brasil e para o mundo também. Então eu vou contar. Ele nasceu em Conceição do Almeida, filho de empregada doméstica que lavava roupas para sustentar os 24 irmãos. Mas devido ao índice de mortalidade infantil, 18 sobreviveram. A mãe dele também fazia o tabuleiro que ele levava para vender quitutes baianos lá no centro histórico. Começou a trabalhar cedo e aprendeu com maestria a lidar com as dificuldades dos caminhos. E o fez agarrar todas as oportunidades que a vida lhe ofereceu. Se tornou jornalista, escritor, poeta, compositor, agitador cultural. Possui o título de doutor honoris causa pela Universidade de Ciências em Paris e a Comenda Cultural e das Artes pela Universidade das Américas, além de ter sido agraciado com a mais importante honraria de Salvador, a medalha Tomé de Souza, a Comenda Maria Quitéria e ainda a Comenda Zumbi dos Palmares, e é reconhecido como patrimônio imortal da Bahia. Ele é a voz sempre ativa na hora de reunir moradores de diversos movimentos sociais, principalmente no que diz respeito ao centro histórico. Dono há mais de 5 décadas do restaurante Cantina da Lua. Com a honra, eu recebo Clarindo. Clarindo. Olá, menina. Meu Deus, bem-vindo. Clarindinho Silva, não é que todo mundo gosta de seu Clarindo. Me conte. Obrigado, o prazer é meu, a honra é minha em poder estar nesse espaço democrático para falar do meu Pelourinho, do meu centro histórico, Pelourinho, que eu ouso dizer que é o coração dessa nação chamada Brasil. Não falar de você, né? O Bahia da Gente, a gente gosta sempre de trazer essas personalidades como o senhor, que leva o nome da Bahia para o mundo. Já não é a primeira vez que participa do Bahia da Gente, já teve uma vez, um tempo atrás, que foi com o nosso querido Jefferson, né? Jefferson Beltrão, falou sobre isso bastante. Agora eu quero saber de você, seus projetos. São 82 anos, você está com 82, nascido em Conceição do Almeida, é isso mesmo? É, a cidade Jardim. É? O único município no Brasil que tem a honra de ter um hino feito pelo poeta dos escravos Castro Alves, que chama Conceição da Almeida de Sultana das Flores. Agora me diga, como era o nome de sua mãe? Maria da Conceição Silva. E seu meu pai, Manuel Borges de Jesus. Como é que Dona Maria da Conceição dava conta de 18 filhos, seu Clarindo? Rapaz, mamãe era, sobretudo, uma heroína. Primeiro, teve oportunidade, em algumas oportunidades, pariu 2 vezes no mesmo ano. Aquela velha diferença de quase 11 meses, né? Viu? Sim. E aí, eu me lembro de mamãe com muita recordação da mulher brava que ela era. Ela, imagina que eu me vejo ela pegando na mão de papai com 55 anos para ensinar ele a ler e escrever, que ele era analfabeto. E o sonho dela era vir para a Bahia, como dizia antigamente Jorge Amado, Gregório Matos e o nosso querido doutor Nery. E só podia vir para a Bahia saber ler e escrever, como ela dizia. Se você for para a Bahia sem saber ler e escrever, você não vai conseguir emprego. Ela pegava o lápis, fazia, botava ele para cobrir, e papai morreu com 87 anos sabendo ler e escrever. E sua mãe que ensinou, né? Ensinou. Que maravilha. E ele não parou de ler jornal. No dia que eu me esqueci de comprar o jornal dele, ele mandava eu voltar para pegar. Para pegar o jornal, ele começava a ler. Era o treino dele, né, no jornal. Quando seus pais vieram para Bahia, né, para Salvador, vieram todos juntos? A família veio toda junta, eram 11 irmãos naquele momento, e nós pegamos, são 162 quilômetros aqui para Conceição da Almeida, nós fizemos isso em 15 horas. Pegou a carona em cima de um caminhão, de uma carga de feijão, saltamos São Doutor de Jesus, pegamos o trem de ferro, fomos até São Roque, Paraguaçu, e lá pegamos o vapor de Cachoeira e saltamos aqui na delegação baiana com uma grande surpresa. Tia Chica, que era mentora
da nossa vinda para Salvador, recebeu a carta comunicando que nós estávamos vindo. 9 dias depois, nós estávamos aqui. Mentira. Você vê a lentidão, né? Como era o processo, né? Depois que vocês e sua família chegaram, que ela recebeu a carta. Recebeu a carta, mas então, nós já estávamos aqui. E minha mãe tinha sido empregada doméstica de uma família no Largo Carmo número 4, a família do Dr. Constantino. Os avós de Fernando José foi prefeito. Daí é que vem minha ligação, eu digo sempre minha ligação com o Pirulí é uma coisa espiritual. Porque tinha outros irmãos, inclusive os mais velhos, que ela poderia ter pegado para acompanhá-la até o Largo do Carmo número 4, pegou a mim. E porque já no mar, quando nós olhávamos Salvador, da Baía de Todos os Santos para cá, a primeira coisa que eu enxerguei foi o Forte de São Marcelo. E aí me encantei, disse, mamãe, que coisa linda, parece um pandeirão. É mesmo, seu Clarindo, eu não tinha observado isso. E aí agora, na ordem dos filhos, qual número você é? Eu sou o sexto. O sexto. Está no meio ali, né? Inocêncio, Maria, Isabel, Bartolomeu, Marli e Clarindo Silva. Meu Deus. E aí, chegou lá no Carmo, ela falou com o doutor Constantino, falou com a esposa do doutor Constantino. Disse, Maria Pequena, porque na época tinha duas Maria que eram empregadas de lá. Maria Pequena, não tem problema. Vai pegar suas bagagens e os meninos tragam. Nós passamos alguns dias lá. Todo mundo junto na mesma casa. Todo mundo junto. E aí providenciaram esteira, de piri, colchonete. E nos abrigamos lá durante alguns dias. Depois fomos para o bairro do Palmiúdo, onde até hoje eu tenho minha irmã caçula, que é herdeira da casa que nossos pais moraram. E de lá é que começou realmente digamos assim, o ganho da cidade. Todo mundo tinha que trabalhar e meus 4 irmãos mais velhos foram ser empregados domésticos. Chegando em casa, botando muita banca nas folgas deles, comia queijo, comia manteiga, comia muita carne. Que era igual, comer queijo, para que as pessoas entendam, né? Que as pessoas... comer queijo, manteiga, era caro, né? Era coisa época. Ou coisas que pessoas tinham acesso em fazendas no interior, mas já na cidade já era... Era coisa assim de rico, né? Sim. E nós não tínhamos acesso pelo número de família, pelo nível de pauperismo mesmo, nós não tínhamos acesso. Eles contavam isso com grandeza, né? Sim. E eu, estudando, saindo com meu tabuleiro para vender na rua. Minha mãe era muito criativa. Isso era época de frutas, na época tinha época de fruta, hoje você tem manga o ano todo, tem abacaxi o ano todo. Nessa época era frutas de época mesmo. Eu preparava o tabuleiro, eu me mandava para o centro histórico, que é onde pagava mais caro, além de pagar um preço melhor, eu ainda tinha o privilégio de algumas pessoas me davam roupa usada, me davam sapato usado, eu levava para mim, levava para meus irmãos. E em um determinado dia eu paro exatamente na esquina onde é a cantina, a porção maior do Bazar de Ferro Velho, e o Bazar de São Eduardo Augusto Reis e Walter da Costa Pinto. E o seu Walter me perguntou se lá no bairro tinha algum menino que ia trabalhar de empregado doméstico. Eu disse, eu. Meus irmãos contavam vantagem, eu também queria. Você queria. Agora, explica para as pessoas como era que naquela época, né, um homem trabalhar de empregado doméstico. O que fazia? Fazia o que qualquer mulher fazia também. Sim. Lavar prato, molhar jardim. Eu, por exemplo, cheguei no bazar, lavava o sanitário, varria. Quando era 4 horas, meu patrão mandava, eu ia para a caixa d'água pegar leite na cocheira. Sim. Aí largava na casa dele, lavava a garagem, molhava o jardim, ia para casa, chegava em casa normalmente, minha mãe já estava com um tabuleiro. Eu pegava o tabuleiro, mantive a freguesia dali da área, e dia de domingo a gente trabalhava de esgraxate. Né? Eu fui pioneiro na questão de trabalhar, buscar sapato nas casas. Eu fiz um carrinho de mão, pintei de azul e botei com as letras Engraxataria Clarim Silva. Olha, já era empreendedor, né? Mas, na realidade, o meu espírito de empreendedorismo já vem da época que o papai tinha a barraca, era feirante, antes mesmo da barraca. Ele vendia no chão, depois teve uma barraca, e minha mãe era assim, muito zelosa. Papai era tratado como um rei. O primeiro caldo da panela era dele. Eu saía e levava para ele o almoço, ficava até 3, 4 horas na coroa de Aldinino,
Vi muita coisa com os capitães de areia, que não, graças a Deus não foi minha praia, enquanto eles estavam em erros sociais. Sim. Eu estava catando cebola, manga, o que caía, porque naquela época não tinha o respeito que se tem hoje com a preservação da natureza. Tudo que nos prestava se jogava na maré. E eu aproveitava, digamos, uma cebola, eu ia descascando, ficava aquele miolinho, eu ia para dentro do Canto da Cruz, fazia os montes e vendia. Já vendia cebola descascada? A cebola, você ia tirando aquela parte que estava podre, aí ficava o miolo. Ah, você pegava. Pegava, botava no entendi. bocó, no bocapio. Sim. Né? Chegava na ladeira, descascava e fazia os montes e vendia. Quer dizer, ali já nascia meu espírito de empreendedorismo. Porque quando eu... e aí eu comecei no bazar, eu continuava trabalhando domingo e feriado. Fiz o primário e minha mãe falava todo dia, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu quero ter uma quitanda. Quando eu dizia isso, tocava profundamente em mim. Eu fiz o primário, naquela época você concluiu o primário, já era como se tivesse concluído um curso médio a essa altura. E parei 3 anos de estudar para botar a quitanda dela. Botei a quitanda, voltei a estudar numa escola na Rua Rui Barbosa, altamente preconceituosa. Eu tinha 48 alunos, só tinha 2 negões. Eu, negão, que fazia anotações em papel de embrulho, que esse voto me dava os cadernos de papel pardo, e Roque, que era filho de um petroleiro. Sim. E ser petroleiro naquela época e ser doqueiro, estivador, era sinal de status. Sim, dinheiro, da né? comunidade negra, especialmente. E aí, eu me lembro, a professora, no mês de outubro, perguntou a todo mundo que ia fazer exame de admissão. Eu, raquítico, no fundo. E você, no fundo, menino, não responde nada, você não vai fazer Você era exame... magrinho, bem magrinho, sempre foi? E aí, eu disse, eu vou fazer no Severino Vieira. Lá onde? Eu disse, no Severino Vieira. É porque você não faz no ICEA, não faz no Duque Caxias. Você é muito fraquinho, no Severino você não passa. Falou isso, eu tive uma crise de choro, saí e fiz uma coisa que eu nunca tinha tido coragem de fazer, que era entrar na biblioteca pública, que é exatamente ali onde hoje é a prefeitura. Sim. Ali tinha a imprensa oficial, a biblioteca pública e a delegacia de costumes. Peguei, comecei a tomar livro emprestado, se você chegasse lá em casa, de outubro até o dia do exame de admissão, você me encontrava com os pés dentro da bacia de água fria, estudando, para dar uma resposta à professora. Matriculei no Severino, fiz a escrita, português era eliminatória, não tinha essa mamada que essa juventude hoje tem, que precisa aproveitar. E precisa ler, né? Hoje o velho hábito da leitura já não tem mais, né? Eu continuo lendo todos os jornais impressos diariamente. E aí, voltando, aí me matriculei, fiz o exame, fiz a escrita, e a oral tinha 2 filhas, uma filha enorme e uma filha pequena. Como eu sempre gostei de desafio para a filha pequena, perguntei por que a filha pequena? Será o apelido dessa professora Calamidade. Ela só dá nota baixa. Vixe. Aí eu fui para Calamidade. Mas aí, essa parte da calamidade é que você entra no Severino Vieira, né? Agora, deixa eu dar um pouquinho, porque o tempo passa muito rápido. Nesse programa já passaram 15 minutos. Olha só, a gente já vai para o segundo bloco. E já já a gente volta conversando aqui com essa figura fenomenal, que é patrimônio imortal da Bahia, que eu estou tendo o maior prazer de receber aqui no Bahia da Gente. E já já me aguarda aí. A gente volta no segundo bloco para saber como é que ele chegou até aqui, esse homem grandioso conhecido aqui no estado da Bahia. Já já a gente volta. Olá, a gente está voltando aqui com o segundo bloco do programa Bahia da Gente, que a gente fala sobre figuras, personalidades baianas que são históricas e levam o nome da Bahia para o mundo. O seu Clarino Silva, que rodou o mundo já, levando o nome da Bahia, que foi estudar no Severino Vieira. Agora, porque a sua história é muito longa, já virou livro, já virou documentário, já participa de documentários. Como é que seu Clarino Silva se tornou
jornalista, escritor, poeta. Como é que chegou o jornalismo para seu Clarindo? Graças a esse preconceito da professora Foi? que disse que eu não estava preparado para o Severino. Para mim foi, como se dissesse assim, dar uma volta por cima e dar uma resposta a essa professora. Quando a professora a prova oral com calamidade, ela mandou eu abrir uma antologia, estava em cima da carteira dela, eu li até o segundo parágrafo, eu li. Analise lexicamente o primeiro ponto do segmento do texto, eu analisei. O pretérito perfeito do último verbo que você leu no texto. Eu conjuguei, vai embora. Eu saí transtornado pensando que ela ia me dar um 0. E eu tirei 8 na escrita e tirei 10 na oral. E, a partir daí, todas as minhas vitórias eu levava não só a professora lá do centro, que disse que eu não estava preparado para passar no exame de admissão, mas também a professora, a calamidade, que quando eu disse, ela me perguntou, você quer ser o quê? Eu disse, eu quero ser advogado. Ela fez advogado preto. Aí aquilo me tocou profundamente. Disse, não sou advogado, mas graças a Deus tenho um filho que o é. Mas porque eu fiz vestibular para Direito e na hora caiu uma matéria que eu adoro, que é a História, e parece que travou tudo e eu não consegui. Foi? Foi. Caiu Civilização Mesopotâmia. Sim. E eu não consegui desenvolver as respostas. Então, eu fiz... Lembrando a todos que o vestibular nesta época não era essa facilidade de outros marcar 1, 2, 3, não. Era uma verdadeira dissertação com 3 linhas, 4 linhas, que era avaliada a parte gramatical, interpretação de texto, né? Tudo completamente diferente. Hoje não, hoje minha neta fez 4 vestibulares, passou em 4. Meu avô fazer o quê? Eu digo, sua cabeça é seu mestre. Eu não devo optar. Mas, e aí, menina? Eu fiz o primário, fiz ginásio, fiz contabilidade. Aí depois, trabalhando no bazar, eu continuei a estudar. E surge a oportunidade. Nasce meu filho mais velho, o Mécio, né? Eu tenho 4 filhos, Mécio, Cléa, Cláudia, Mécio, Cláudia, Cléris e Cléa. São quantos? São 4, 2 meninos e 2 meninas. Cláudia. Mércio. Cláudia. Clériston Marcos. Marcos. E Cléa Mercedes. Meu Deus, Cléa Mercedes. Lá em casa todos os 4 são CM, fruto de Clarindo e Maria. Ah, entendi. E homenagem sempre a alguém da família. E aí... Veio jornalismo. Fiz jornalismo e fiquei praticamente trabalhando no bazar e no jornal. Eu trabalhava no bazar de dia e trabalhava no jornal de noite. Que é... Saio do bazar, venho para a cantina, assumo a cantina. Mas virou jornalista policial também? Eu fui repórter policial. Foi repórter policial? Repórter policial eu não consigo imaginar seu Clarindo, gente, fazendo reportagem policial com essa passividade, essa pessoa tão boa. Como era isso aí? Mas foi um período da minha vida muito bom e muito sofrido. Foi bom, aprendizado, né? O aprendizado, porque eu acho que quem passou por reportagem policial deve ser um grande repórter. Aprende, né? É um aprendizado fantástico. Porque você lida com os dois lados da vida, o marginal e a autoridade. E às vezes você vê a autoridade tem a formação acadêmica, mas não tem a sensibilidade de trabalhar, de tratar tudo na vida, né? Sim. De tratar o outro que está subalterno a ele, a lei, a disciplina. Mas eu convivi muito bem com isso. Eu trabalhei na Furto e Roubo, trabalhei no Instituto Médico Legal, eu cobria o Instituto Médico Legal e cobria Delegacia de Costumes. Vi os hippies serem presos. Foi? Muita história da década de 70 aí, então você ouviu muita coisa. Moraes Ditadura militar. Ditadura militar duríssima. E a época da ditadura? Foi difícil para a gente. Como é que foi para o senhor? Extremamente difícil. Ainda mais jornalista, né? Eu estava saindo da tribuna, porque eu saí em 71 exatamente, por conta da necessidade de precisar sobreviver. Eu tinha que educar meus filhos. E esse dinheiro que eu ganhava, R$420 nos 2 empregos, não dava para manter. Ainda é a cantina na Monte Renato, em 71.
comecei com 150 cruzeiros que eu tomei emprestado mãe e papai uma terça-feira. Quando eu me determinei a pedir as contas e assumir outro caminho, jamais passou na minha cabeça que eu iria assumir a Cantina da Lua. Eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Tanto assim, quando eu falei em casa, minha boneca foi radicalmente contra, papai foi radicalmente contra, mas teve um momento que eu disse, eu estou determinado. Aí fui lá tomar dinheiro emprestado na mão dele. E mesmo contra, sendo Mesmo contrário, contra, ele é. deu. Aí cheguei lá e disse, papai, eu resolvi arrendar a cantina e vim aqui tomar dinheiro emprestado de sua mão. E nessa época, para que as pessoas entendam, período de final de década de 70, mais ou menos, o Pelourinho ainda não era esse movimento e ainda um pouco bastante marginalizado, né? Vinham turistas, vinham as pessoas soteropolitanas, mas ainda os olhos... Foi a época de Antônio Carlos Magalhães, inclusive, não era? Samile, era um preconceito muito grande, porque até a década de 40, o Pelourinho era um grande centro político, socioeconômico e financeiro. E a partir da Segunda Guerra Mundial, as ditas famílias tradicionais começaram a sair dali para o Corredor da Vitória, para a Graça, para a Barra. E na década de 70 nós assistíamos o mais perverso processo de esvaziamento. Saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instituto Médico Legal, saiu a sede do INCRA, saiu a Academia da Bahia, fecharam o Cine Santo Antônio, fecharam o Cine Popular, desativaram o Plano Inclinado Pilar, desativaram o Charro do Tabuão, houve um incêndio de serviço de ofício, fecharam o Baneb, fecharam a Caixa Econômica. E eu vou puxar o freio de mão, senão eu vou ficar aqui o tempo todo falando no processo. E a sociedade baiana virou as costas, dizendo que o centro histórico só tinha prostituição e marginalidade. Sim. E isso não era uma verdade verdadeira. Por quê? Nós tínhamos prostituição, tinha marginalidade, mas tinha famílias que moravam ali, tinha pessoas que trabalhavam. No meu caso, por exemplo, na nossa empresa, no Bazar Americano, tinha eu e tinha mais 9 funcionários que moravam nos bairros periféricos e estavam ali para ganhar o pão nosso cada dia. E aí, em 71, a gente reúne algumas pessoas, algumas entidades e cria a Revicentro. Vai até 79, começa a ter intervenções políticas, eu me afasto e praticamente a Revicentro acaba. Em 83, a gente reúne no primeiro andar da Cantina da Lua, boêmios, intelectuais e alguns bilheteiros anônimos e cria exatamente o projeto cultural Cantina da Lua, que é o que dá origem à Festa da Bênção. De 83 a 91, nós fizemos 800 shows na praça, trouxemos 4 ministros de cultura, fizemos manifesto da nação, entregamos a Sarney lá dentro. Foi mais ousado quando entregamos a carta do projeto cultural Cantina da Lua ao Papa João Paulo II. Na primeira viagem dele, ele parou na porta da cantina, o Papa Móvel parou na porta da cantina. Sim. Eu tentei entregar o documento, não consegui. Tomei uns empurrões. Aí eu usei marcar uma audiência com ele no Vaticano. Ele voltou ao Brasil e me recebeu na Catedral Basílica. Essa carta, nós falávamos do abandono da Igreja da Barroquinha, onde o padre Antônio Vieira fez grandes pregações. Falávamos da Catedral Basílica, que estava caindo também. Mas, sobretudo, da Faculdade de Medicina. Eu dizia na carta que a Faculdade de Medicina estava com as vistas expostas e chamava o Papa para fazer parte de uma junta médica para tirarmos a Faculdade da Medicina de UTI. E daí para cá nós não paramos. Grande escritor, né? Fazendo de um protesto um poema, né? Lógico. Um grande poema. E aí ele respondeu a carta dizendo que ia orar para que a revitalização viesse. E de certa forma veio. Não é a revitalização de meus sonhos, é uma revitalização. Eu acho que está para fazer, porque o nosso projeto era 10 etapas. Sim. E está travado na 7ª etapa. Como é que está funcionando a Faculdade de Medicina atualmente? Está parada, né? Porque reformaram, deram uma pintura ali na fachada. Não, ela teve uma reforma. Teve uma boa reforma? Uma boa reforma. Nós tivemos um projeto ali que reformou, tem 90% reformada. Hoje funciona a diretoria da faculdade, Museu Afro, Museu Arqueológico, a sala da diretoria dos ex-alunos. Sim, e nós, dentro da medida do possível, estamos sempre fazendo alguns eventos ali. O senhor, como um bom lutador, né, à frente do Centro Histórico, inclusive, quando eu falo de Centro Histórico, eu não me refiro somente a Pelourinho, na minha opinião, tem o Santo Antônio, além do Carmo, entre outros, né, mas as pessoas veem muito o Pelourinho. Mas ali, e eu vou um pouco mais além do Centro Histórico, o comércio, por exemplo, que era aquela grande atividade econômica, e chega ao final da tarde, chega à noite, fica aquele caos ali, não há ninguém nas ruas.
qual é a opinião do senhor, por exemplo, criar essa movimentação, tornarem mais hotéis ou prédios antigos se tornarem residências, porque você termina criando uma movimentação local, por exemplo? Olha, eu tenho nessa luta nossa, quando eu falei a sétima etapa é exatamente isso. Ela contempla mais moradia. Eu acho que mexe muito com minha cabeça essa questão de nós termos hoje muitos prédios vazios. Sim. Eu digo sempre que o Pelourinho é o coração dessa nação chamada Brasil. E nenhum coração funciona se as artérias não estiverem oxigenadas. Quando eu falo das artérias do Pelourinho, eu estou falando da ladeira do Taboão, da ladeira da Preguiça, cantada em versos de prosa por Gilberto Gil de Regina, da ladeira da Montanha, da ladeira da Praça, da ladeira da Saúde, da ladeira do Ferrão, da ladeira do Monturo, mas, sobretudo, da minha Baixa dos Sapateiros. Ai, que maravilha. A Baixa dos Sapateiros é a veia horta do Pelourinho. E me dói profundamente ver aquele lugar da maneira que está. O comércio dali, né? Perdeu a identidade. Nós temos ali o prédio onde funcionou o Cine Jandaia. O Cine Jandaia é um cine-teatro ali, passado grandes nomes da história da cultura universal. Você anda, tem o shopping da Baixa Sapateiro, o shopping tem 75% das lojas fechadas. Você anda mais um bocadinho, quando sobe a Rua do Tijolo, tal prédio não funcionou. A primeira escola de belas artes desse país está arruinada. Então, houve grandes intervenções. Mário Castro, como prefeito, fez um trabalho extraordinário. Torcidina, Torcistil, construiu a Casa do Benin aqui, é a Casa do Brasil lá no Benin. Ele fez grandes investimentos. Depois veio o Valdir, o governo Valdir também, o governo inclusive que eu participei, eu fui assessor do Instituto Patrimônio Artístico Cultural, falar um pouco da minha vida política. Eu fui suplente de deputado. Olha só. Fui suplente de vereador 2 vezes. Então você foi suplente de deputado estadual, suplente de vereador. E não quis mais enveredar para essa vida política? Não, pelo seguinte, eu tomei uma atitude de ter um só partido. Meu partido se chama Centro Histórico. Aquele que diz, claro, é de esquerda, é de direita. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu sou do Centro Histórico. Porque aquele que cuida do Centro Histórico que me permite melhorar a situação naquele lugar, mexe com minha cabeça. Hoje tem 1.000 e tantos prédios vazios, arruinados. Se constrói conjuntos habitacionais, se destrói a Mata Atlântica, quando poderia restaurar. Durante o ano de 2022, 2023, eu fiz um apelo, muitos dos artigos que eu escrevi para o jornal. Eu pedia que o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, a sociedade organizada buscasse concluir as 3 etapas da revitalização, porque 2023 foi exatamente o ano em que se pôde comemorar a verdadeira independência dessa nação chamada Brasil. Porque se em 1822, a independência do Brasil, fosse o Brasil com a Bahia sob o jugo de Portugal, como seria esse país? Então nós tivemos a grande chance de concluir a revitalização, porque você passa pela Soledade, parece que aquilo ali sofreu um bombardeio. Por ali passaram as grandes, por ali passou digamos, a grande luta pela revitalização. O pessoal vem de Cachoeira, de Santo Amaro, e aí vem aqui Pirajá, Cabrito. Foi o grande centro, né, de todo o estado, da Bahia e do Brasil, né? Brasil. A gente tem esse patamar, esse alicerce, essa base histórica muito grande aqui na Bahia, que, inclusive, eu chamo o seu Clarindo para falar aqui dele, ele é tão apaixonado pelo Centro Histórico que fala do Centro Histórico, que é a própria alma, né? Lógico. E já acabando o programa, viu que eu falei que era rapidinho, já está terminando o programa. Agora eu quero encerrar assim. Como é que seu Clarindo se vê hoje, com o Clarindo de alguns anos, uns aninhos atrás, uns 80 anos atrás, quando veio de Conceição do Almeida? Quando você se vê hoje, você imaginava até onde chegaria e ainda quer mais? Querer mais eu quero. Eu quero porque viver é bom viver. E é bom fazer, é bom realizar, é bom transformar, é bom ter a ousadia, ser ousado, ser determinado. Porque acreditar no Centro Histórico, acreditar nas autoridades.
Acreditar na sociedade, na possibilidade daquele lugar estar habitado, é fantástico. E deixar uma mensagem. Ótimo. Deixar uma mensagem, agradecer essa oportunidade, esse momento, Samira. E dizer que é importante que nós estejamos comprometidos com a luta do centro histórico, pela preservação daquele lugar, que o povo que não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá construir um grande futuro. Axé. Viva o Pelô, Pelô vivo. Viva o Pelô, viva o Pelô. Axé, axé. Depois de algumas palmas maravilhosas, bem fortes dessa, a gente encerra o Baia da Gente aqui com muita axé e viva o Centro Histórico. Tchau, tchau. Próxima semana a gente volta. Valeu, Zé Clarindo.